Sejam bem-vindos ao podcast Deu Tilt. Aqui é onde o humor, a autenticidade e a leveza se encontram para bater um bom papo. E eu sou Dani Fernandes. E eu sou o Dan Fatobene. E hoje aqui nós vamos falar sobre algo importantíssimo, que é o que, Dan? O CPF antes do CRP. Dani, esse tema já até me arrepia. Falando nisso, né? Que tema impactante. Pois é, Dan, às vezes a gente fica parado, né? Olhando, falando, como que é a vida de um psicólogo? Tem essa curiosidade, né? Tem. E as pessoas, né? Talvez até você que tá assistindo a gente, pensa o seguinte, que o psicólogo tem aquela vida do quadrado, né, Dani? Aquela vida Perfeito. Super resolvida, Sabe perfeita. de tudo, né, Dan? Exato. E não é bem assim a coisa, né? Não. Acho que é por isso também nós estamos aqui, né, Dani? Um dia você acreditou que era assim? Acreditei. Eu já acreditei que eu nem poderia ser psicólogo por conta do meu jeito de ser. Certo. Isso é bem importante, né? Eu acho que muitas pessoas podem se identificar com as nossas histórias também, né? Pode. Eu acho que pra gente começar bem, a gente poderia estar partilhando um pouco da nossa história aqui, né? O que tu acha? Eu acho ótimo. Então bora lá. Mas sabe o que eu queria ver um pouquinho? Conversar um pouquinho com você? Nós somos de uma geração bem diferente. Sim. Né? Eu sou de uma velha guarda da psicologia. Né? Onde a psicologia era aquela psicologia mais quadrada, como você disse, mais tradicional, aquela psicologia onde não podia quase nada. Né? Não sei na sua faculdade, mas na minha, os professores tocavam terror na gente. Né? Como se, quando a gente saísse da faculdade, qualquer pisadinha fora, o CRP vinha morder o nosso calcanhar. Isso há 18 anos atrás, Dani? Há 18 anos atrás. Né? Então, era uma época que a gente não podia divulgar muito. Tinha muitos detalhes para você conseguir fazer qualquer divulgação. Tinha o quê? Atender pessoas próximas de jeito nenhum. Conhecido, não precisava nem ser próximo. Conhecidos, maneira nenhuma. E nós aprendíamos muito a cara de paisagem. Onde o psicólogo tinha que ser neutro total. Né? E hoje eu vejo que está bem diferente. Né? Eu queria ver com você, se na sua faculdade você aprendeu dessa forma também, ou já se foi uma coisa mais leve. Na minha faculdade, dependia muito da matéria, Dani. Eu não sei se você teve Gestalt terapia na tua, Dani? Opa! Teve. A partir do segundo ano. Ah, legal. Porque, assim, as matérias, assim, uma psicanálise, uma comportamental, era aquela coisa neutra. Aí eu lembro que chegava a Laís na sala, né? Um beijo pra Laís que tá assistindo a gente, beijo, ó. Laís! Né? Vai assistir, com certeza. E aí eu lembro que ela chegou na sala e era assim, Dani. A gente teve uma aula de psicanálise antes. E aí a professora falando da postura do psicólogo, neutro e tudo mais. E a Laís começou a falar de existencialismo. E eu tava, tipo assim, naquele momento pensando em desistir da psicologia. Porque eu falava, gente, eu não me enquadro nisso daqui. Eu não vou conseguir ficar numa postura neutra, quietinha e tudo mais. E a Laís falou assim, vocês podem usar o jeito de vocês como ferramenta. Ufa. Aí eu lembro que eu levantei a mão e falei assim, quer dizer que se eu tiver o jeito humorado, assim, fora do padrão, eu posso usar como ferramenta? Ela pode. Aí eu falei, pois é na Gestalt que eu vou ficar então. Me achei. Era o que eu tava procurando sem saber. Então aquilo me deu um alívio, né? Mas isso foi no terceiro ano. Mas até o terceiro ano era aquela coisa. Neutro, cara de paisagem, não pode demonstrar, nem nada do tipo. Né? E aí foi mudando. Né? Só que daí o problema é quando a gente vai pro mercado, né, Dani? Isso. Quando a gente sai da faculdade. E tem muito... Que nem, você já conheceu ali com a Laís. O meu Gestalt terapia há 18 anos... 18 eu me formei, mas muito mais, 20 anos atrás. Estava bem no comecinho ainda aqui, né, na nossa cidade de Maringá. Então, ainda era bem pouco divulgado. Então, eu ainda saí da faculdade perdida, sem saber para onde ir, o que podia fazer, o que não podia fazer, sem informação nenhuma. Olha só. Né? E eu acho que esse estilo mais tradicional da psicologia acabava afastando um pouco as pessoas do processo terapêutico em si, do psicólogo, né? Colocava o psicólogo numa posição vertical, né? O que separa um pouco o cliente do profissional. E aí eu vejo que da pandemia, principalmente para cá, muita coisa mudou com a tecnologia, muita coisa mudou com a internet, com as redes sociais e que trouxe uma leveza muito maior, né? Muito. Eu tô com vontade de perguntar uma coisa, Dani. Como que era 18 anos atrás, quando você saiu da faculdade, gente? Na era da pedra, gente, cara. Ela fez uma cara, tipo assim, 18 anos atrás. Época do Orkut. Nós tínhamos redes sociais.
Ô, Dani, como que era naquela época para você divulgar o teu trabalho para as pessoas saberem que você é psicóloga? Porque hoje tem as redes sociais, né? Tipo assim, hoje é muito nicho. O pessoal se forma, recebe o CRP, já abre o Instagram profissional ali, né? E já sai postando, o pessoal repostando. Mas e lá atrás? Como que você fazia pra, tipo assim, gente, eu tô atendendo aqui? Era quase por sinal de fumaça. Tinha internet, claro. Né? Mas a internet era assim, o Orkut, rede social para conversa, bate-papo, paquera, né? E jamais. Era super antiético na época, era divulgado que você falar na internet sobre psicologia era uma quebra de ética danada. Né? Então era nos métodos antigos do cartãozinho de visita em clínicas, onde faz unha. Era assim que a gente divulgava. Revista, tinha na época aqui a revista Mídia e Saúde, alguma revista assim que a gente pagava um espaço da revista para colocar lá. Sim. Né? E era o boca a boca. Mas mesmo assim, no boca a boca, era vendida a ideia pra gente que não podia, assim, se você conhecesse alguém daquele meio, você não podia atender. Então era bem rígido, assim, né? Não é que a lei mudou, não é que a legislação, o CRP, o CFP mudou. Sabe o que eu percebo? É que as pessoas, e eu me incluo nisso, a gente ficava muito no o que falava. E a gente comprava aquela ideia. Sim. Né? E eu não me conformava com isso. Né? Opa, mas por quê? Como assim? Eu não posso atender o filho de um amigo que eu nem tenho tanto contato assim? Era-nos vendido isso, né? E aí eu não me conformava com isso. Sim. Mas era aquela coisa assim, informação igual a gente tem hoje na palma da mão, de entrar, dar um Google, não tinha tantas essas informações há mais de 20 anos atrás. Então era nos livros, era pegar um que tinha mais experiência para poder falar pra gente como que era. Né? E eu não sei a sua época, e vocês que estão aí, vocês me falam como que é com vocês. Parece que alguns professores na faculdade tinham o prazer de desanimar a gente. Tinha. Na sua também? Tinha. Sabe o que eu lembro na minha? Eu lembro que eu tinha uma amiga que a gente abriu um Instagram de estudante de psicologia, porque a gente queria postar, Dani, assim, coisa que a gente estava estudando. Mas a gente deixava nítido ali na bio, né? Gente, ó, somos estudantes de psicologia e tudo mais. E eu lembro que a gente seguiu essa professora. Quando ela chegou na sala, Dani, o primeiro assunto, eu acho um absurdo. Estudante de psicologia com Instagram profissional. E eu e minha amiga levantamos e saímos da sala. Que a gente não concordou com aquilo. Os rebeldes. Os rebeldes. E aquilo desanimou muito a gente. Né? Porque a gente sentiu assim que estava cometendo o pior dos crimes possíveis, né, Dani? E aí, a gente hoje tem outra visão do tipo, psicólogo tem que sair da caverna? Porque as mídias sociais estão aí. E quem não é visto não é lembrado. Se a gente não se divulga ali, como que vão encontrar a gente? Né? Só que isso eu estou falando em 2021. Né? Ontem. Não tem muito tempo. Mas de 2021 para cá, olha quanta coisa avançou. Como os psicólogos estão mesmo nas redes, né? E as redes sociais hoje, ela ajuda muito a divulgar a informação correta. Exato. Porque antes a gente pegava aquela informação que era passado, né? Parece que era prazeroso passar essas informações de forma equivocada, né? E a gente ficava com aquilo, porque, pera, aquela pessoa que tinha mais experiência, às vezes o professor estava falando e a gente absorvia aquilo. E quando buscava informação onde deveria realmente dar informação, sempre era pior do que quando você ia buscar. Né? Qualquer coincidência hoje é mera coincidência com o que continua sendo. Né? Mas, e hoje, com alguns profissionais que começaram a falar mais, e o Bruno Soalheiro foi um desses, que começou a falar muito mais sobre ética, o que é a ética de verdade. Acho que o Bruno ali abriu o caminho pra gente, né? Muitos caminhos. Sim. Né? E isso incentivou, a mim pelo menos, incentivou a buscar. Deixa eu catar esse livrinho, porque eu queria ler o quê? Teorias. Teorias sobre Gestalt, sobre clínica, buscava isso. E eu esqueci esse livrinho azul que era tão importante, que é do Código de Ética. E um dia eu falei, calma, deixa eu catar isso daqui, deixa eu ver o que realmente ele fala, deixa eu entender por mim, não pelo que me contam. E aí, pra mim, muita coisa começou a mudar. E aí as redes sociais vieram também para passar mais sobre isso, sobre o que pode, o que não pode, de fato. E aí se abriu um campo espetacular. Exato. Porque assim, né, Dani, até pra gente conquistar os nossos clientes, né? Porque ali pelo Instagram, a pessoa já vê o nosso jeito de ser ali.
né? Porque o Instagram, ele quer que a gente se mostre. Então, a pessoa vendo a gente de ser, daí fala assim, eu me identifiquei com você. É com ele que eu vou, é com ela que eu vou. Por identificação que já vai rolando, né? Sim. Claro que não, assim, é um fator absoluto, né? Porque às vezes no setting, ali na consulta, na sessão, é diferente. Sim. Né? Às vezes ali no momento a pessoa não se identifica mesmo. Mas já é um passo, né? A mais que houve ali uma certa identificação. O paciente já sabe mais ou menos onde vai pisar. Exato. Diferente naquela época, que era uma neutralidade total, você não sabia nem quem era. E fazer terapia já não é fácil, porque você tá ali para se abrir na sua maior vulnerabilidade para alguém que você nunca viu. Né? Então, ter alguém que você não se identifica de fato torna o processo muito mais difícil. Torna. Porque daí sem o vínculo não tem como acontecer. Faz parte do processo o vínculo, né? Faz parte. E Dani, eu acredito que agora tem vários estudantes assim, vendo a gente, né? E assim, uma dúvida que é muito assim frequente nos estudantes de psicologia, uma angústia também quando se formam é: paciente, e agora para conseguir? Lá quando você começou, foi difícil vir o primeiro paciente? Não foi? Como que foi esse rolê? Foi difícil. Né? Até, primeiro assim, eu não estava focada na clínica, não era o meu foco. Eu fazia mais, meu foco era na organizacional. Então, eu trabalhei muitos anos na organizacional, com consultoria, RH, né? Então, esse era o meu foco. E o quebra-galho ali era a clínica. E era muito difícil, né? O valor que cobrava também não era dos melhores, mas era também proporcional. Eu entendo que era proporcional ao que eu podia oferecer naquele momento, né? Mas era muito mais difícil. Era praticamente no boca a boca. Sim. E você tinha que ter cuidado com que boca também, porque a gente tinha medo, né? Vai que recebe uma denúncia. Vai que recebe uma denúncia, né? Então, era complicado. Facilitou muito quando eu comecei a fazer cursos presenciais, conhecer mais pessoas, onde as pessoas, os próprios profissionais iam conhecendo o meu trabalho também, e aí ia indicando. E sabe qual foi a virada de chave? Quando eu comecei a me dedicar de fato para a clínica. Quando eu entendi que estar com um pé lá e outro cá, nem uma coisa nem outra ia para frente. Olha só. Aí o campo abriu. Aí o campo abriu. Que legal. Porque a clínica, ela pede essa inteireza da gente, né, Dani? Sim. Porque ela exige muito. Muito. Né? Eu vou percebendo que a clínica, ela me suga, né? Me suga não no sentido ruim. Sim. Mas naquele sentido de, assim, ela pede muito de mim, estudo, muita dedicação, muito estar ali presente. E ainda mais a nossa abordagem, que é a Gestalt terapia, né? Que pede essa presença. E é isso que você falou, presença, tá inteiro, né? Não é só escutar. Não é só estar ali de ouvido, mas é estar inteiro para aquela relação. Exato. E acho que as pessoas têm que saber, né? Principalmente os estudantes de psicologia que estão entrando agora no mercado, que demora. Sim. Né? Até uma estabilidade na clínica demora. Não é fácil. Começar na clínica não é fácil. É um investimento, é uma aposta. Né? E a gente está numa sociedade muito imediatista, né? Onde os resultados são rápidos e o nosso trabalho não pode oferecer um resultado rápido. Né? Quando a gente recebe um paciente também, a gente não tem garantias que ele vai ficar. Não. Porque existem muitos bloqueios de contato, né? Existem muitos fatores que podem fazer essa pessoa ir embora. E a gente vai ficar ali. Então, é preciso entender isso, né? Que a clínica, ela frustra mesmo. Eu tinha um professor que ele dizia assim, a clínica vai frustrar muito vocês. E ela frustra. Sim. Né? Porque a gente não tem certeza. De nada. Né, Dani? Não é igual um produto estético. Não é como algum tratamento com o médico, que ali a pessoa já paga tudo, a gente vai chegar com o resultado aqui. É diferente. Sim. E é sempre uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe o que o cliente vai trazer, como vai fluir a sessão. Claro que a gente se prepara, né? Antes, nós temos nossos prontuários, o estudo sobre o que a gente está vendo ali, mas o conteúdo em si é sempre uma caixinha de surpresa. Então, a gente tem, sempre, como diz Laís, tem a nossa caixinha ali de conhecimento pronta para a gente poder usar da melhor forma com o nosso cliente. Sim. Ô Dani, já aconteceu com você o seguinte, assim, por exemplo, a paciente chega no consultório e aí ela tá falando que ela gosta de uma coisa e ela joga pra você, e você gosta? Tipo assim, eu adoro ir em balada. E você gosta? Como que fica ali esse momento? Né? Por quê?
A gente tem o nosso CRP, mas a gente tem o nosso CPF. E aí é uma dúvida, uma angústia talvez de muitos psicólogos, né? E falo ou não falo? Exponho um pouco a minha vida ou não exponho? Ué, a gente é gente. Aham. Né? E eu acho que o cliente está tão se abrindo ali, por que não a gente pode? Não vai virar um chá das 5. Sim, claro. Né? Onde eu vou falar de balada, que eu vou, quem que pegou, quem que não pegou. Imagina, não né? vai virar um chá das 5, né? Sim. Mas é uma curiosidade do cliente, não é sobre nós terapeutas. Mas opa, eu gosto, eu não gosto, já fui, não fui. E o importante é a gente sempre trazer a importância pro cliente. O foco é ele, o foco não é a gente. Né? Exato. Mas às vezes diminuir a ansiedade é importantíssimo até pro vínculo firmar, porque terapia sem vínculo não existe, né? Sim, não existe. Eu me lembrei, você falando, Dani, do Jorge Ponciano. Uma vez, assim, foi num curso dele que eu tava assistindo, uma live, e ele tava falando sobre um caso que ele atendeu, que essa paciente dele, ela falava muito sobre a vida dela com muita dificuldade, sabe? Era muito complicado. Mas ela conseguiu falar. Apesar dos pesares, ela conseguiu falar. E aí o Jorge teve uma postura, assim, um manejo que eu achei lindo. De Jorge. De Jorge. Que ele olhou pra ela e disse assim, olha, você se abriu pra mim com uma maneira tão sublime. Eu vi que foi difícil, mas você conseguiu se abrir comigo e eu quero validar isso. Por isso eu quero te perguntar, existe algo sobre mim que você também gostaria de saber agora? E aí ela perguntou, até me arrepia falar isso. E aí ela perguntou, e aí ele disse que o vínculo firmou nesse momento. Não é? Porque ele deu essa abertura também para mostrar o CPF dele ali. Né? E pensa talvez que quando a gente se esconde muito atrás do CRP e não mostra muito o nosso CPF, a gente também perde o CPF do cliente. Sim, porque qual que é o nosso maior objetivo ali com o cliente? É ele ser autêntico, ele se conhecer, ele se permitir. E como que nós vamos ajudar o cliente a fazer isso se a gente não passa isso? Entra naquela faço que eu digo, mas não faço o que eu faço? Né? Então, eu acho que fica meio incoerente. Sim. E é uma coisa, né, Dani, que eu acho bom a gente falar aqui, que é o seguinte, as pessoas sentem quando a gente não está sendo de verdade. Muito. Principalmente o paciente. O paciente sente quando o psicólogo não é o que ele é ali. Né? Não tem essa postura. Né? E aí o paciente já vai desconfiando. Agora, quando o psicólogo mostra também suas vulnerabilidades quando é preciso, isso pro vínculo é extraordinário. Nossa, e é tão gostoso quando a gente forma um vínculo verdadeiro com o nosso cliente, né? Eu lembro de algumas clientes minhas, que tem aquelas que já estão há mais tempo, né? Que a gente dá muita risada durante o processo terapêutico com o que está acontecendo ali, né? E às vezes o cliente, ele dá uma risada um pouco mais alta, né? E aí ela fala assim, Dani, se alguém estiver atrás da porta escutando a gente, a pessoa vai achar que nós estamos malucas aqui dentro da sala. Né? Que não é terapia, que sei lá, é outra coisa. Porque terapia não precisa ser pesada. Dá para ser leve, dá para ser gostoso, né? Dá para transformar aquilo em algo agradável, não só em sofrimento. Sim. Dani, você falou tudo. Terapia não precisa ser pesada. Não. Né? Pode ser algo gostoso. Né? Pode ser algo bom. Né? Porque as pessoas acham assim, vou lá na terapia, vou sair sempre chorando. Se não chorar, não fez efeito. Não fez efeito. Mas você vai sair dando risada. Sim. Às vezes foi muito gostoso, né? Foi muito divertido. E no humor, que é algo que a gente gosta muito, né, Dani? A gente também pode trabalhar questões emocionais. Sim, ajudar o cliente a se permitir a ser bem-humorado. Né? Se permitir ser ele mesmo, trazer o que ele tem de melhor. E falando de humor, Dani, que é algo que é uma das suas grandes características, né? Essa autenticidade, esse humor. Você sempre foi assim, livre, leve, solto, igual você é hoje, autêntico ou não? Que nada. Teve um tempo da minha vida que eu era muito fechado, assim. Né? Eu queria ser outra pessoa a não ser... Eu queria ser outra pessoa não sendo eu. Porque eu achava que o meu jeito era errado. Era muito assim... espontâneo, era muito assim... chamava muita atenção. Então eu ia me reprimindo. E aí eu ia querendo ser todo mundo. Né? E aí na terapia, bendita terapia, eu fui descobrindo que tipo... Tá, mas eu nunca vou me permitir ser quem eu sou pelo menos uma vez na vida, gente. Aí eu falei, não, essa coisa tá errada, deixa eu me permitindo aqui aos pouquinhos. E aí ali na terapia, né, eu fui me permitindo ser quem eu sou, ser o meu jeito de humor. E eu vi que era muito legal. Então eu não queria ser quem eu era, porque eu não conhecia quem eu era. E por mais que eu não conhecia quem eu era, quanto mais eu não conhecia quem eu era, mais eu queria ser o outro. Porque daí eu não conhecia as minhas potências, né? Conhecia as potências do outro, não as minhas.
E aí eu fui me apropriando das minhas potências e fui me permitindo. Mas nem sempre. Nem sempre. Acho que os lugares também onde a gente frequenta, né, Dani, dizem muito. Muito. As amizades que a gente tem, né? O psicólogo que a gente tem. As permissões que nós vamos tendo de existir. Porque na terapia foi o primeiro lugar onde eu tive essa permissão. Seja você. Né? Seja você. Tá tudo certo aqui. E ali eu fui experimentando. E aí depois eu migrei para outro grupo de amigos, onde também me permitiam ser quem eu era. E aí eu fui vendo. Mas eu tinha muito medo que, eu tenho esse meu lado humorado. Mas será que as pessoas vão me levar a sério? Tá. Mas vem a Gestalt terapia e fala assim na minha vida: você pode ser bem humorado e sério ao mesmo tempo. Uma coisa não anula a outra, Não né? precisa ser uma coisa e não precisa ser outra. Pode ser as duas ao mesmo tempo. E mais do que duas ao mesmo tempo. E isso foi libertador, assim. Né? Porque daí, em alguns momentos, eu posso ter minha postura de humor e em outros momentos eu posso ter minha postura séria. E uma coisa não vai anulando a outra. E eu acho que essa foi a grande virada, né, Dani? Grande virada. Mas, Dani, deixa eu te perguntar. Gente, a Dani, ela tem essa postura confiante, né? A Dani corajosa. Mas, Dani, sempre foi assim? Não, Dan. Isso também foi uma construção, né? Quando, na minha infância, ali, na adolescência, eu era uma criança extremamente introspectiva, né? Muito introspectiva. Então, até emociono a falar, né? Porque, realmente, olhar para a Dani hoje e olhar para a Dani de 30 anos, né? Hoje eu tenho 40. Olhar, então, 30 anos atrás, é uma Dani completamente diferente, né? É uma Dani que eu sempre quis estar, mas é uma Dani que eu achei que fosse muito difícil ser. Sim. Né? Então, é um processo assim, onde eu tinha as minhas limitações, onde eu tinha as minhas dificuldades, e ao redor de onde eu estava, era isso que era foco. As minhas limitações, as minhas dificuldades, né? Principalmente dificuldades de aprendizagem, dificuldade de se colocar, né? Onde, adivinha o meu apelido? Existe a bullying já há muito tempo. Adivinha qual era o meu apelido? Não faço ideia, Dani. Pois é. Meu apelido era Chaves. Chaves. Parece ser engraçado, mas quais são as características do Chaves? Você se lembra? Você assistia Chaves? Assistia Chaves. O Chaves, a principal característica do Chaves era ser burro. Desastrado. Burrinho, incapaz, né? E a Dani era o Chaves. Então foi assim, muito desafiador, mas tinha duas pessoas que nunca desacreditou. E foi nessas duas que eu me apeguei, né? Tinha o resto que era a Dani desse perfil, né? Os professores falavam muito assim: a Danielinha é muito boazinha, mas ela vive no mundo da lua, né? Então, não sei se era alguma coisa, um TDAH, ou a rotina mesmo da casa ali, que tinha algumas situações que podia descompensar ali um pouquinho a atenção, né? Mas esses dois pontos que era o que mais me fortalecia, que era o quê? Eu tinha o olhar de uma pessoa extremamente importante que nunca desacreditou em mim, né? Que era o olhar do meu pai. Qualquer um podia falar, e meu pai não, né? Meu pai sempre botou muita fé em mim, sempre me protegeu e colocou muita fé. E o outro fui eu mesma, né? Eu me agarrei. O que as pessoas sempre falavam que eu ia ser, eu falava: não, eu vou ser outra coisa, né? Então, acho que isso é muito importante, a gente olhar quem eu sou de fato. Sim. Tem as introjeções que vão ser colocadas pra gente, mas a gente não precisa ter um monte de gente nos aplaudindo. A gente pode se agarrar em um olhar. E principalmente o nosso próprio olhar. Sim, sim. E parece que pelo olhar do teu pai você também se via, né, Dani? Você também conseguia dar esse olhar. Era uma pessoa que eu admirava muito. Então, se ele via potência em mim, por que eu não vou ver essa potência também? Então, foi ali que eu me agarrei e falei: não, eu vou ser completamente diferente do que todo mundo está falando. Né? E aí, graças a Deus, ao meu pai e a mim, que me apeguei às minhas esperanças também, à minha vontade. Né? E comecei a fazer o que eu tinha que fazer por mim. Porque tem coisas, Dani, que só a gente pode fazer pela gente. Por mais que a gente espere que o outro faça,
tem coisa que é só a gente. Né? E por que não colocar fé na gente? Por que não ver a potência que a gente tem, a vontade que a gente tem? A gente não é nada, nós estamos. Então, naquele momento, eu estava com algumas dificuldades. Isso não quer dizer que eu tenho essa dificuldade para a vida inteira. Hoje, quem me vê falar, quem me vê aqui, num podcast... Isso que eu ia te perguntar. Nem imagina. Né? Aquela Dani que era um bichinho do mato, que tinha super medo. Que eu não era a Dani, eu era amiga da Ana. Não tinha nem identidade. Não tinha nem identidade. Eu era irmã da Gi. Sim. Eu era amiga da Cíntia. Né? Eu não tinha nem identidade, que eu parecia um bichinho acuado, né? Por esses olhares sempre negativos. E até que eu, na minha adolescência, eu falei, não, eu vou virar a chave. Pum. Foi na adolescência, então, Dani? Na adolescência. Olha demorou. Só. Parece, então, me vem assim, né? Parece até se sentir invisível, né, Dani? Sim. Porque era irmã da Gi, era, né, amiga da fulana. E quando era vista, era para crítica. Então, pra que eu vou aparecer? Eu vou me esconder cada vez. Deixa eu me proteger aqui. E até o dia que eu olhei e falei, não, deixa eu abrir essas asas. Deixa eu voar, porque ninguém vai me prender. Né? E aí, só ladeira acima, graças a Deus. Então, quem vê hoje não sabe, né, Dani? Às vezes as pessoas se comparam, principalmente com as redes sociais, se comparam. Falam, eu não vou conseguir, olha como é fácil para ela. Nada cai do céu. Nada cai. Tudo exige esforço, persistência, né? E acreditar. Sim, pois é. Ô Dani, e você falando, se emocionando, né? Me atravessou muito aqui a questão de como você está muito segura no seu CPF a ponto de não mostrar, né, a tua história, tua dor, né? Aquilo que ficou. Né? Porque ajudou a crescer. Sim. Né? Eu vejo isso não como eu me agarro na dor e fico ali me vitimizando nisso, sabe? Eu peguei isso para ser um degrau. Isso me ajudou, isso fez parte de mim. Essa dor me impulsionou. Sabe aquela pedra que a gente bate e serve para impulsionar a gente para frente? Essa dor me impulsionou. Sim. Hoje eu olho para trás e falo, Dani, que bom que você não desistiu. Né? Claro que ainda tem muito ainda, eu quero muita coisa ainda para frente. Mas, nossa, hoje eu olhar para trás, eu sinto orgulho de mim ao olhar para trás. Sim. E isso é muito gostoso. Sim. Tu não desistiu de você, não, né, Dani? Não. Ô, Dani, e o que você diria para quem está passando por isso agora? Sabe, numa situação assim, onde se sente invisível, pequenininha, sabe, escondida. O que a Dani falaria hoje? A Dani aqui no podcast. Eu acho que olhe para você. Tenta descobrir quem está aí dentro. Você não é aquilo que as pessoas falam ou acreditam que você é. Você é aquilo que você quer ser. Né? Então, corre atrás, se permita. Terapia ajuda pra caramba. Não é porque eu sou psicóloga, não. Mas terapia me ajudou muito no processo também. Ajuda a gente a olhar e ter coragem para viver e não sobreviver. Sim. Isso é lindo, né, Dani? Lindo. Isso é lindo. Terapia, ela salva a gente. A gente trabalha com vidas, a gente tira de sobrevidas onde a pessoa não vê mais esperança muitas vezes e ela volta a ter o para que viver. Né, Dani? E eu já ouvi uma história parecida sua aí. Tenho. Acho que a gente se identifica também muito nas histórias, Ô, né, Dani, Dani? até nas dores a Pois gente vai se é. identificando, né? Dani, quando você falou do talvez um TDAH, eu já fui na minha história também, né, Dani? Porque assim, eu era aquele aluno em sala de aula onde eu era bom, tirava notas boas, mas em matemática o Danilo tem alguma coisa. O Danilo não vai em matemática, o Danilo, não sei o que acontece com esse menino. A minha maior nota em matemática numa prova, Dani, foi 27, valendo 100, 27 valendo 100. E aí existia toda uma preocupação da professora. Por quê? Por que o Danilo é bom nas outras, mas não é bom nisso? E nesse tempo, eu estudava em um colégio público na minha cidade. Beleza, passou, né? Com muito esforço, ali naquele momento eu conseguia até. Mas, né, eu conseguia por causa dos trabalhos, em grupo, então eu conseguia ter uma nota. Mas depois eu fui trocado para um colégio particular, em outra cidade, perto de Alto Paraná, chamado Nova Esperança. E aí eu fui sozinho para esse colégio, Dani. Não conhecia ninguém que estava lá. Fui sozinho estudar lá. E beleza. Colégio particular, pelo menos na minha época, né, era muito diferente o jeito de ensino.
de um colégio público particular ali. Era muito diferente mesmo. Era muito mais puxado. E aí começou as matérias e o Danilo começou a piorar em matemática. Não ia. E foi passando. E aí, pra mim, era um terror quando chegava o final do ano. Por quê? Recuperação. Todo mundo de férias. Todo ano o Danilo tava de recuperação. E eu tinha uma raiva do final do ano, porque era assim, como que eu vou bem nessas outras matérias, mas a matemática, ela me amarra. E aí eu comecei a ter raiva. Muita raiva. E aí o tempo foi passando. Na época era sexto ano, né? Fui pro quinto ano. Fui pro quinto ano, sexto. Todo ano. E o tempo foi Sempre passando. perigando ali. Sempre ali. Na verdade, teve uma prova que eu fui bom em matemática, porque eu colei. E ainda depois, e muito medo. Morria de medo de o professor pegar, assim, eu colando e chamar meus pais. Porque minha mãe, ela falava assim, Dani, ó, se um dia eu for chamada na escola, você se prepara. Lasco. Minha mãe é professora. Você se prepara porque o bicho vai pegar. E eu morria de medo. E tem um peso maior ser filha de professor? Tem muito maior. Não que a minha mãe exigia de mim, mas eu me exigia. Sim. Porque, tipo assim, gente, que vergonha que eu vou ser pra minha mãe se eu reprovar. Que vergonha que se eu tirar várias notas vermelhas. Minha mãe é professora, que vão pensar dela? Então eu ia tendo isso daqui de mim. E aí o tempo foi passando e a escola foi vendo. Gente, o Danilo não tá normal. A outra escola foi vendo daí, né? Não tá normal. E aí a escola chamou meus pais. Meus pais nunca tinham sido chamados na escola, chamou meus pais e falou, olha, vamos encaminhar ele pra uma psicopedagoga? Porque não tá normal. Sabe? Identificou que alguma coisa ali não tava... Identificou que alguma coisa não estava bom. E aí fui para psicopedagoga. E aí eu lembro que eu fiz vários testes na psicopedagoga. Né? Fui fazendo os testes. E a psicopedagoga falou assim, olha, vamos para o neuro? Né? Mandou um encaminhamento para o neuro. Meus pais acharam isso estranho, mas beleza, né? Psicopedagoga, vamos mandar ele para o neuro. E aí fui para o neuro, fiz alguns testes também, conversei muito com o neuro. E aí foi o dia de buscar o diagnóstico. Né? O neuro chamou. E aí eu lembro que o neuro chegou, a gente sentou e falou assim, olha, pais, teu filho tem descalculia. E né, que é isso? Que é isso, gente? Né? E aí ele foi explicando, descalculia é um transtorno de aprendizagem, um déficit de aprendizagem, onde ele não dá conta de gravar os números. Na minha cabeça é assim, se você me dá um número e outro e falar assim, que números são esses? Eu sei identificar. Ótimo, eu sei, é um 2 e é um 8. Separados. Agora fala assim, junta esses números. 2 mais 14 dá quanto? A minha mente faz assim, ó, não junta. Essa é a dificuldade. E aí, eu lembro que eu fiquei muito triste. E aí eu lembro que a minha mãe, ela me falou uma frase que eu levo até hoje. Ela falou assim, Deus não tira tudo de uma pessoa. Você pode não ter a tua capacidade de matemática, mas em outra coisa você vai ter. Olha. E aquilo foi me animando. Mas eu tinha muito medo da minha descalculia. Por quê? Ninguém sabe o que é isso. E aí, e se as pessoas souberem? Porque eu já era o gordinho da sala. Já era zoado por conta de ser o gordinho, né? Que eu fui uma criança obesa. E aí, mais descalculia, gente, é muita coisa pra mim. É muito bullying pra uma pessoa só, não dá. E aí eu fui escondendo. Até que chegou o dia que meus pais foram levar o laudo na escola. Chegando na escola... Tá, beleza, explicou lá o laudo de descalculia e tudo mais. A escola não tinha psicóloga na época. Eu lembro que a diretora olhou e falou assim, pais, a gente não sabe o que fazer. E se a gente não sabe o que fazer, eu ouvi porque eu estava junto. Foi horrível. Porque, tipo assim, eu não tenho jeito. Se nem a escola sabe o que tem que fazer, e agora? Lascou. E aí eu lembro que quando a gente voltou para casa, eu falei para meus pais assim, não precisam mais se preocupar, eu desisto. Eu desisto. Não quero mais. E aí meus pais, que jeito? Não, você não vai desistir e tudo mais. Nessa época eu comecei a tomar o Venvance, né, para descalculia, para ajudar. Começou a dar mais foco, né? Comecei a melhorar um pouquinho, mas era muito difícil porque na hora da prova, Danilo sai da sala, vai fazer a prova num lugar separado. E quando Danilo voltava, por que você vai fazer a prova separado? O que está acontecendo? Algo que você estava escondendo, de certa forma, escancarava a diferença ali. Tudo que eu não queria era que ninguém me perguntasse. E aí foi horrível, porque neste momento eu sugava muitos professores de matemática, eu ficava muito em cima. Você persistia, né? Eu persistia. E aí uma professora olhou pra mim e falou assim, parece que você é burro, você não entende? Aí aquele dia eu saí da sala e fui chorar.
Fui chorar e não queria mais voltar. E aí eu me anulei naquele momento, né, Dani? Foi ali que eu comecei a não me permitir ser quem eu era, né? Por quê? Gente, eu sou burro. Porque eu acredito que a fala de uma professora sobre um aluno, ela tem muito poder. Né? Se você é professor e você fala que o aluno é burro, ele vai introjetar aquilo, ele vai assimilar com uma maior verdade da vida dele. Virou um rótulozão, né? Porque, querendo ou não, eu passava mais tempo com a professora do que com os meus pais em sala. Era uma figura de autoridade. Então, assim, eu tomei aquilo e eu fui me sentindo burro. E aí o tempo foi passando, e eu sempre me sentindo burro. Passei minha adolescência inteira me sentindo burro. E eu não me apropriava das minhas outras potências. Eu não via que eu era bom em artes, na escrita, na língua portuguesa, em outras matérias. E eu me anulei, eu olhava só para matemática. E aí chegou o tempo de faculdade, eu não estava interessado. E aí, como eu não tinha lugar nenhum para ir, eu falei assim, sei lá que curso eu vou fazer. Tava um dia, assim, como a gente não tem lugar para ir, qualquer caminho serve, como diz a frase, um cara olhou da Unicesumar, chegou na sala, explicando sobre os cursos, olhou para mim e falou, esse menino aqui tem cara de psicologia, por que não vai fazer psicologia? Falei, é isso. Já introjetei tantas coisas, né? É um sinal. Não, mas eu tomei como sinal do universo de Deus. Eu falei, é a minha hora. Eu vou fazer psicologia porque é um sinal. E fui. E ali na faculdade, depois de 3 anos, eu fui identificando a minha potência. Ali eu fui ressignificando, né? Junto à terapia que, posso ser bom em outras coisas. Não preciso ser bom só em matemática. Essa não é minha única inteligência, né? Posso ser burro em matemática? Posso. Mas eu sou muito bom em outras coisas. Sou muito bom na escrita na língua portuguesa. E eu estou aqui como psicólogo, né? A gente não precisa ser bom em tudo, né, Dan? Não. E essa frase, fecha uma porta, vai abrir outras. Se tu não é bom em uma coisa, tem outras coisas que a gente é bom. Mas se a gente ficar só preso naquilo que não é bom, a gente nunca vai ser bom nas outras coisas da vida. Ficar no que falta, né? Ficar no que falta. Eu preciso me apropriar daquilo que eu sou bom, nas minhas potências. Né? Imagina no teu caso também, né, Dani? Se você se apropriasse desses comentários. Onde será que você estaria hoje? Onde será que eu estaria hoje? O que será que eu estaria fazendo? Sim. Não é? Eu acho que quando a gente não se apega na nossa dor, no que as pessoas dizem, aí a gente deslancha, aí a gente vai embora. Eu acho uma coisa muito legal da gente olhar, observar, é a gente olhar o que grita aqui dentro, sabe? Eu costumo dizer que todos nós temos uma bússola dentro de nós. E essa bússola, ela mostra o caminho que a gente deve seguir. Mas que às vezes ela tá tão camuflada por tantos introjetos, por tantas coisas que as pessoas vão colocando na nossa cabeça, que essa bússola vai perdendo força. Mas ela ainda tá ali. Tá. E a gente olhar para ela, aprender a entender, a dar ouvidos, a acolher essa bússola é extremamente importante, né? Pois é. Tem aquela vozinha até no fundo que diz, não é isso. Né? Não é isso. Né? E a gente às vezes só precisa de alguém que acredite. Isso. E esse alguém pode ser a gente mesmo. Pode ser a gente mesmo. Então, você falou sobre como que você chegou na psicologia, né? Então não foi uma escolha, assim, eu quero, é um sonho ser psicólogo. Não. Foi tipo assim, já não tenho caminho, qualquer caminho serve, vou fazer psicologia. E hoje você olha pra trás e fala, ainda bem que eu fiz, ou você olha e fala, podia ter feito outra coisa? Ainda bem que eu fiz. Hoje é ainda bem que eu fiz. Até o 3º ano eu queria desistir, Dani. Não queria ficar ali. Mas o 3º ano, quando eu conheci a Gestalt, eu falei, é aqui que eu vou ficar. Se é aqui que eu vou amarrar meu burro. Me identifiquei e fiquei por ali. E você, Dani? Falando em burro, eu queria ser veterinária. Eu fiz os meus 2 primeiros vestibulares, foi pra veterinária. Olha só. Nada a ver com psicologia. Nada a ver, outra área. E aí, veterinária, na época, só tinha em Umuarama. Não tinha aqui em Maringá. E eu imaginava que meu pai nunca vai me permitir fazer veterinária fora. Porque meu pai era bem rígido, assim, sabe? E eu falei, nunca ele vai deixar. E aí fui trabalhando na terapia, né? E aí, no último dia da inscrição pro vestibular, eu estudei o ano inteiro para fazer veterinária, mas meu pai não sabia, nem eu tinha certeza que eu poderia fazer. Sim. E aí eu pedi para ele, fui com aquele medo, falei, nunca que ele vai deixar, né? Aí eu pedi, pai, eu quero fazer veterinária. É isso que você quer? Vai lá e faça. Aquilo para mim foi, não acredito. Não acredito que era só ter pedido, era só ter falado. E eu sofri 1 ano chorando na escola, no cursinho, achando que eu não ia poder fazer. Sim. Né? E aí ele deixou. Aí eu fiz 2 vestibulares. Aí quando eu fui fazer o 3º, eu já estava namorando. E eu falei, eu não quero ir ficar longe do meu namorado. O que eu vou fazer? Não sabia o que era uma psicóloga, o que fazia uma psicóloga. Você nunca tinha feito terapia na vida. Ido Eu também nunca tinha. na terapia. Sim. Aí
Eu falei, eu acho que eu vou fazer esse negócio de psicologia aqui. Né? Fui naqueles amostras de profissão, escutei um pouquinho, falei, vou fazer esse negócio aqui. E fiz. Né? E também é uma coisa que eu falo, gente, graças a Deus que eu não fiz veterinária, que eu fiz psicologia. Imagina. Amém, Jesus, Amém. né? Mas serviu para eu ver o quê? Também a coragem de pedir, né, pro meu pai. Isso também veio, essa confiança mais ainda. Se é isso que você quer, vai lá e faz. Sim, né? sim. Então, mas era veterinária, você acredita? Ô Dani, você falou do pai, eu me lembrei do meu. Foi a primeira vez que eu bati o pé com uma decisão com meu pai, porque ele queria que eu fizesse direito. Olha. Eu falei, eu não vou fazer direito, não importa que você me fale e tudo mais e tudo mais. E ele não sabia nem o que era psicologia na época. Não sabia. Aí ele falou, vai então, faz. É melhor do que não fazer nada. Ele falou desse jeito pra mim. Porque ele queria ou você vai fazer direito ou medicina. Nossa. Imagina. E eu bati o pé. Foi a primeira vez que bati o pé numa decisão que eu queria muito, né? Aí depois, na pandemia, com os jornais falando do papel do psicólogo, ele olhou pra mim e falou assim, esse negócio de psicologia eu acho que é bom mesmo. Eu acho que é bom. Aí depois que eu me formei, ele começou a ver o trabalho, ele começou a dar valor. Olha. Né? Muitas vezes as pessoas também que estão dentro não vão ter o valor, não vão olhar com valor pelas nossas escolhas. Não vão apoiar. Validar, né, Não vão Dan? validar. E aí, por isso que você fala, né? A gente dá o nosso olhar, né, Dani? A gente, às vezes, vai ser o único incentivador da gente. Vou até falar pra quem tá em casa. Às vezes, você vai ser o único incentivador que você vai ter na sua vida. Mas basta. É isso. Né? E a gente que carrega a gente o dia inteiro, né, Dan? Só nós sabemos as nossas dores e os nossos amores. Ninguém mais sente pela gente. Pois Ninguém é. carrega. Cada um dá a sua opinião, cata a sua bolsa e vai embora. E aí nós ficamos com isso. Sim. Nós temos que saber o que nós vamos fazer com isso. Pois é. Né? Então, quem descasca o abacaxi é sempre a gente. Pois é. E é muito mais fácil a gente engolir ele sem a casca e sem a coroa do que a gente catar um abacaxi que é do outro, uma vontade que é do outro e descer rasgando da coroa, né? Exato. E sabe uma coisa que eu tô pensando aqui agora, Dani? Até falar pra quem tá em casa, jamais desacredite em alguém. Jamais desacredite na potência de alguém. Porque a Chaves, a burrinha, o gordinho, né, que não é bom em matemática, que tem descalculia, hoje estão num podcast. Sim, Como psicólogos, o nosso podcast, né? Então, olha o lugar onde a gente vai chegando com os nossos esforços. E todo mundo pode chegar aonde quiser. Não tem limite, né, Dan? Não tem. E sabe o que eu lembrei agora? Você falou do teu pai, eu lembrei. O meu, ele também não sabia. Ele era muito simples, né? E ele não sabia o que era psicologia. Né? Ainda mais há 18 anos, né, Dani? 18 anos atrás. Imagina. 23 anos atrás, quando eu comecei a fazer psicologia. Verdade. 18 eu tenho de formada. Né? E aí, um dia, o meu primo começou a brigar, rebelde lá. A mãe dele morava fora. E meu pai chegou em mim e falou, filha, entra no carro. Falei, vou entrar no carro pra onde? Onde nós vamos? Não, entra no carro, porque teu primo fulano tá dando muito trabalho. Você não faz esse tal de psicologia? Vai lá conversar com ele e resolver isso. Eu tava no primeiro ano de psicologia. O que ela sabia, gente? O que eu vou fazer lá, pai? Nem sei nada ainda, né? Muito no começo. E esse peso da psicologia... Você sente isso também, né? Eu acredito. Sinto. Que o peso de ser psicólogo, essa palavra, eu sou psicólogo. As sim. pessoas já olham e falam, nossa, ela é psicóloga. Sim. Né? Quando você já deu um surto, assim, de pá, da tilt e por Já, aí, a pessoa fala, já. mas você não é psicólogo? Ô, Dani, ou assim, nossa, mas uma psicóloga fala desse jeito? Pois é. A minha mãe é uma. Mãe, ó, tá vendo? Tô falando da senhora aqui. A minha mãe é dessa. Ela vê meus vídeos, ela fala, minha filha, pelo amor de Deus, o que as pessoas vão falar de você? Fazendo essas suas palhaçadas na internet. Desse jeito as pessoas não vão botar fé em você. Preocupação de mãe, né? Mas eu falo, mãe, essa sou eu. Finalmente, essa sou eu. E é isso que as pessoas gostam, as pessoas interagem, né? Eu faço por mim. E é leve, é gostoso fazer por mim. Sim, né? sim. Porque esse peso da psicologia é muito... É maçante, é pesado É, mesmo. muito. E, por exemplo, assim, não sei se já aconteceu com você, Dani, de estar no almoço de família e aí tem alguns parentes, a Dani é psicóloga, o Danilo é psicólogo. Aí vem alguém perguntando, eu tô com isso, é TDAH? Tô com isso, é autismo? Gente, não façam isso. Eu não vou falar porque você tá me analisando. Não não. analisa ninguém, não. Você tá Não. pagando, então não tô analisando ninguém. Eu Não é. respondo desse jeito, já Não pra é. matar. Não é? E sabe uma dica, Dani? Jamais fale a tua profissão no Uber.
Jamais fale que você Já é vira psicólogo. a sessão em No rodas Uber, ali. Gente, todo Uber que eu falei que eu era psicólogo, sempre tinha a história de vida da pessoa inteirinha no caminho. Né? Não rola. Quando eu trabalhava com estética, porque eu também trabalhei já com estética, era muito engraçado. Eu estava estudando psicologia. Aí, às vezes, estava cliente lá, mó falante, conversando ali. Aí ela perguntava, o que você estuda? Eu falava, psicologia. Na hora, tinha 2 modelos de cliente ali. Na hora, quando eu falava que era psicologia, ou ela se fechava, como se eu pudesse ler ela, assim, ó. Ela não falava mais nada. Ou aí desembestava a falar. Falei, gente... Então, tem isso, né, Dani, ainda hoje. Tem. Sabe uma dúvida também que muitos profissionais têm, Dani? Por exemplo, assim, dúvida não, medo do paciente ver você vivendo com seu CPF. Pois é. Porque se você tá numa festa, teu paciente tá lá também. Muitos ficam tipo assim, meu Deus. O que eu faço? Cumprimento, no cumprimento. Deixa eu ir embora desse lugar, né? Bebo ou não bebo, e tudo mais. Já aconteceu comigo de encontrar pacientes na mesma festa. E aí, o que eu fiz? Agir normal. Agir normal. Como eu agiria em qualquer outro lugar. Você tá lá como Danilo, não como psicólogo Danilo, Exato. né? E se o paciente comentar isso na próxima sessão, a gente pode conversar sobre isso na sessão. Do que faz sentido pra ele. Do que faz sentido pra ele. Até mesmo se incomodou, porque tem alguns pacientes que podem se incomodar, mas aí não diz respeito a nós, diz respeito a eles. E aí a gente deve trabalhar isso com o nosso cliente. Sim. Como é me ver em outro ambiente? Né? Como é ver que eu não sou só isso daqui? Exatamente. Né? Então, assim, a gente pode trabalhar muito essa questão, mas acho que a gente se privar de ser quem nós somos por medo dos pacientes, na verdade, tem muitos psicólogos que se privam por medo dos futuros pacientes que acha que vai ter. Pois é. Né? Ai, porque aquela pessoa pode ser meu paciente. Não posso. Mas como assim? Aí você priva de ser você, sendo que a gente trabalha todo dia incentivando, ajudando pessoas a ser quem elas são. Isso aí não fecha a conta, né, Dan? Não fecha. Ô, Dan, e tem uma coisa aqui que eu queria fazer junto com você. Vamos! Que é as nossas cartinhas, que vai ser um dos nossos quadros aqui do nosso podcast também, que é o Você Que Sabe. Isso. Olha lá que bonito. Ficou até ali, Dani, ó. Você já escutou essa frase? Ah, você que sabe. Você vai lá? Ou, esposa, posso ir a algum lugar? Vai ser que sabe. Ai, né? Gente, Melhor aí, nem ir. fica aquele jogo, não fica? Melhor nem ir. Então vamos lá, esse desafio? Vamos. Cada um tirar uma cartinha e nós vamos responder o que tá nessa cartinha. Surpresa. Vamos. Gente, pode ter de tudo nessa cartinha. De tudo. Ao vivo e a cores. Escolhe uma, Dan. Tá, tiro pra você primeiro? Você tira pra mim, eu tiro pra você? Pode ser. Combinado. Ai, gente. Vamos lá. Amor para mim é... O maior amor que existe é o auto-amor. É se amar. Quando a gente consegue se amar, se respeitar, se amar, a gente consegue dar isso pro outro também. Porque a gente não dá o que a gente não tem. Né? Então, se amar, se respeitar, entender os seus limites. Aí você consegue colocar o limite no outro também. Então, para mim, o principal amor é a doação para você mesmo. Sim, que lindo, Dani. Que lindo. E esse se amar, né, Dani? Só que eu pensei aqui, né? Não é a gente também, às vezes, gostar de tudo na gente. Não. Né? Porque muitas pessoas falam assim, eu não consigo me amar, porque eu não gosto de tal coisa em mim. Mas é a gente aceitar. Sim. E o que eu posso fazer com isso que eu não gosto? Tem alguma coisa que eu posso fazer que eu não gosto? Você disse que você era gordinho. Né? Que você não gostava disso. Hoje eu te acompanho lá e vejo que você tá fazendo os seus tratamentos. Hoje eu tomo monjaro, gente. Na academia, malhando todo dia. Pois é. Né? Você buscou fazer alguma coisa. Sim. Quer trazer isso. Eu não preciso me amar, não preciso ser não preciso me amar como um todo, perfeita ali, mas eu posso buscar como eu posso melhorar. Pra tudo tem um jeito. Pra tudo tem um jeito. E se não tem um jeito, resolvido tá. Se não Né? tem remédio, remediado está. Remediado Como diz a está. música. Sim. Deixa eu ver o que eu tirei aqui. Medo, Essa é medo. meio polêmica. Vou tomar uma água. Algo que você cobra do outro, mas que você mesmo não faz. Vixe! Algo que eu cobro do outro, mas eu mesmo não faço. O faço que eu digo, mas não faço o que eu faço. faço. Deixa eu pensar. Às vezes eu cobro do outro. Ai, gente. Às vezes eu cobro do outro. Não haja por impulso.
Segurei um pouquinho. Aí o Danilo vai lá, vê uma coisa na internet, vou comprar isso agora! Pronto, comprei. Hoje, tipo assim, não fala antes de pensar. Bateu no meu calo, pum, já falei. Já foi. Já foi. É isso. E quem não, né, Dani? Quem nunca agiu por impulso assim também, né? Quem nunca agiu por impulso, não é? E aquela coisa, a gente sabe de algumas teorias, não sabemos todas as teorias, mas colocar em prática também é um exercício diário. É um exercício diário. Porque nós não somos perfeitos. Não, longe Né? disso, né? As pessoas se enganam, elas olham pro psicólogo e falam assim, pessoa mais bem resolvida da vida, né? Não tem problema, sabe lidar com tudo nos relacionamentos, na vida. A gente não sabe. Não, a gente não sabe. E sabe uma frase que me dá? Sobe o fogo, assim, ó. Nossa, mas você não é psicóloga? Ai, o olho vira, assim, 5 vezes, assim, ó. Quando eu escuto essa frase, me dá muita raiva. Esse peso de, nossa, mas você surtando, mas você não é psicóloga? Você tem ansiedade? Você tem ansiedade? Nossa, toma medicação. Não. Gente, Não é. e daí? O médico não fica doente? Pois é. Pois é. Ninguém tá livre de adoecer. Não. Né, Dani? Ninguém tá livre de ter um surto. De nada. Né? Às vezes os pacientes chegam assim com aquela carinha, surtei essa semana, ai, fiz tudo errado. Caramba, tá tudo bem, a gente surta. Sim. E a gente precisa lembrar que nós somos seres de relação. Somos. E nem sempre é só sobre a gente, é onde a gente vive. É, porque o outro provoca emoções da gente, né, Dani? Não é? Não sei se já teve gente que você se relacionou, seja em amizades, relacionamento, família. Só de ficar perto da pessoa já sobe uma raiva. Sim. Já sobe aquela coisa de não querer estar, aquele ranço. Né? Porque vai provocando. Sim. E aí essa pessoa fazer qualquer coisinha já é um motivo talvez pra gente explodir. Sim. E a gente fala na psicologia, né, na Gestalt, que tem o campo, que a gente já sente, que nós estamos treinados a sentir e permitir esse campo. E não sei se você acredita nisso ou não, mas eu sou libriana também. Libriano já tem esse sexto sentido mais aguçado ali, né? Então, estar no lugar que você sente uma falsidade, que você sente que aquela pessoa tem Sim. aquele borogodó que não é muito legal ali. Sim. Também. Sim, pega. Eu sou virginiano já, Dani. Sistemático. Né? Sistemático, assim, perfeccionista, né? Mas eu observo também. E assim, a minha intuição é aquela, não gostei de tal pessoa, é muito difícil Pode mudar. ir atrás que vai ver. Que vai ver. Vai ter coisa aí. Vai ter coisa. E essa intuição é muito legal. Parece que a psicologia aguça isso na gente, Sim. né, Dani? E o tempo todo a gente está trabalhando não com a intuição em si, mas com o campo que a gente trabalha, né? E relação a isso. E às vezes as pessoas cutucam aquela coisa que você... Muitas vezes que sabe que você não gosta. Exato. Né? E sabe uma coisa importante? A gente se permitir, se respeitar, não estar onde a gente não se sente à vontade para estar. Isso é importante. E muito nem importante. deixar de ir em algum lugar porque alguém não gosta de você. Uma vez me falaram assim, mas você vai em tal lugar, tem fulano lá que, né, que a gente tinha se tretado lá um pouco. Falei, o dia que eu deixar de ir em algum lugar porque alguém não gosta de mim, que vai estar no mesmo lugar, que eu adoro as outras pessoas que estão lá, me interna, porque não sou eu. Você vai se anular por uma pessoa? Por uma pessoa, tem tantas outras, eu não preciso ficar com aquela pessoa. Né? Eu acho que a gente precisa ter o respeito, mas a gente não precisa nem ser amado por todo mundo e nem amar todo mundo. A gente precisa respeitar. Falou tudo, Dani. Falou tudo. Eu gostei muito do que você falou, Dani, sobre a gente não ir nos lugares que a gente não se sente bem. E quantas vezes a gente se força a ir num lugar que a gente não quer estar lá? Não quer. Né? Que não faz bem pra gente. Né? Aí a gente vai e volta desse lugar falando, ai, por que eu fui? Carregado. Era melhor não ter ido. Mas caramba, aqui já tava falando, a bússola. Já tava falando, não vai. E tu vai. E a gente se força pra ir, porque eu tenho que ser legal, mas eu vou ser chato, o que vão pensar de mim? E aí você volta com dor de cabeça, você volta com aquela energia carregado, se sentindo mal por ter ido. Sim. Porque você não se respeitou. Exato. E Dani, uma coisa que você falou, né? As pessoas não têm que gostar da gente. Isso dá também muito da nossa profissão. Sim. Que a nossa profissão é da relação. Os pacientes não são obrigados a gostar da gente. Né? E muitos se frustram, né? Conheci esses tempos até uma psicóloga, né? A gente fez uma amizade pelo Instagram, que desistiu da psicologia porque a paciente não gostou dela. Eita. Sabe? Porque assim, o nosso paciente não é obrigado a gostar da gente, nem a gente dele. Isso. Não é? E assim, tudo bem, isso faz parte como na vida, a gente trabalha com a relação. Então assim, é se permitir não ser gostado e também não gostar. Eu faço sempre uma analogia que é o seguinte, eu amo açaí,
Mas tem gente que não gosta de açaí. E se essa pessoa que não gosta de açaí tomar açaí, às vezes ela vai passar mal, porque ela não gosta. O açaí deixou de ser açaí porque essa pessoa não gosta? Não. E por que a gente deixa de ser a gente porque tem alguém que não gosta do nosso jeito? Exatamente. E tentar convencer o outro, né, Dan? Eu acho assim, quando a gente também se pega muito tentando convencer a outra pessoa, que a outra pessoa tem que gostar de mim de alguma forma, ou até mesmo a convencer a pessoa sobre uma ideia, né? E quando a gente tenta convencer muito, vê se você concorda com esse meu pensamento. Quando a gente tenta convencer muito o outro sobre algo que a gente pensa ou algo que a gente quer, é porque, na verdade, nós estamos inseguros e a gente precisa da confirmação. Concordo plenamente. Plenamente. É como, tipo assim, o outro fala, confirma isso. Isso. Né? Eu engordei, né? Eu olho pra pessoa e falo, eu engordei. Se você quer ouvir da pessoa, não, você emagreceu. Olha, você já sabe que você engordou. Não é? Você quer uma confirmação. Uma confirmação do outro. E isso entra a confirmação do amor, confirmação de aceitação, confirmação sobre o que eu penso, sobre o que eu sinto. Né? Essa necessidade que as pessoas têm de ser validada. Exato. E acho que daí a gente entra num lugar... Até o Jorge Ponciano. Sou muito fã do Jorge, Dani. Não sei você, mas sou muito fã. Muito. Um dia ele disse assim, se permita não ser bem visto. Porque as pessoas vão enxergar a gente de acordo com a subjetividade delas. Sim. Então, assim, nem todo mundo vai enxergar a gente como a gente é. Porque não é dever do outro, é nosso dever. Então, assim, se permita não ser bem visto. Se permita não ser amado por todos. Se permita não ser gostado, amado por todos. Né? Mas se permita ser amado por você, né? Por quem você é. E nem sempre que o outro não gostou da gente é sobre a gente. Às vezes é sobre ele, é questões dele, é projeção dele. Nem tudo é sobre a gente. Exato. E aí eu internalizei uma frase assim, Dani, eu também não faço bem pra todo mundo. Pois é. Nem eu também não vou amar todo mundo. Também não vou amar todo mundo. E não tem essa, não vai ter que não precisa me engolir. A gente só se distancia aqui, tudo bem, ok, vida que segue. Respeito. Respeito. Cabe em qualquer lugar. Qualquer lugar. Exato. Ô, Dani, nosso tempo tá indo, né? Pois é, eu tô olhando aqui, dá gente, vocês acreditam? O nosso tempo ó, já tá, né? Mas assim, eu admiro muito a tua trajetória, né, profissional. Gente, a Dani é minha supervisora, né, Dani? Aprendo muito com a Dani, nós estamos juntos. E Dani, você tem curso, você tem as cartinhas. Conta pra gente esse babado, né? Os cursos da Dani, as cartinhas que ela elaborou para ajudar vocês, psicólogos, né, estudantes de psicologia, a terem um trabalho de mais excelência. Odão, o curso Manual Prático do Psicólogo, inclusive ele foi pensado, inspirado na minha própria dor. Né? Então, transformar a minha dor em potência, vamos dizer assim, e auxiliar as outras pessoas também. Porque aquela coisa que eu estava falando no começo, sobre não ter orientação, não ter quem ensinasse, nem ter quem orientasse de uma maneira correta, sobre questões éticas, sobre questões de documentos. Saí da faculdade, assim, saí formada em psicologia, mas eu não saí psicóloga, porque eu não sabia o que fazer com aquele diploma na mão. O que eu faço com isso agora? Para onde eu vou? Né? E aí... tive que correr muito atrás para ter as informações. Então, meu lema pessoal é: conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, para que eu vou guardar isso só para mim se eu posso ajudar tantas outras pessoas? E foi aí que eu criei o curso Manual Prático do Psicólogo, que serve tanto para psicólogos iniciantes quanto para profissionais que já estão atuando, que vai trazer ali questões de código de ética descritinho. Aí os módulos, né? Fundamentos sobre profissionais, que fala sobre o código de ética do psicólogo, bem descritinho. Gestão eficiente de consultório. Sistemas para você utilizar, gestão financeira, fazer o valor da sua hora, tudo tem ali. Estratégias de agenda cheia, para a gente aprender o que é uma agenda cheia, que a agenda cheia nem sempre é você trabalhar 10 horas por dia, né? Mas uma agenda estratégica. Sim. Desenvolvimento da autenticidade, porque eu acho que isso é essencial. Né? A autenticidade do terapeuta. Né? Contrato terapêutico de modo estratégico, prontuário e registro documental, a diferença, porque acredite, mas muitos profissionais que já têm anos de profissão ainda faz o prontuário de maneira errada. Dani, eu fazia. Gente, eu fiz o curso da Dani, eu fazia de maneira errada, mas agora o curso eu faço certinho. E é um dos grandes pepinos que tem prontuário errado. E é tão simples, não é simples, Dani, de fazer? Super. É muito simples e rápido. A gente pensa que é um bicho de 7 cabeças. Exatamente. Mas fazendo teu curso, eu fui vendo que é super fácil.
simples e rápido para fazer um prontuário. Pois né? Documentos psicológicos, sabe aquele que o cliente fala, eu preciso de um relatório. Aí o psicólogo arrepia o cabelo, mas, meu Deus, como que eu vou fazer? Tá tudo explicadinho no curso. Perfeito. Excelência e segurança. E tem alguns bônus também, que é o modelo de documentos. Todos esses eu ensino como fazer o passo a passo, mas também tem um modelo para que você possa olhar na prática como que aquilo funciona, tá? E precificação de honorários, que é um curso à parte, que também está incluso aí no curso Manual Prático do Psicólogo. E tudo isso para ajudar. Dani, mas você não precisava fazer isso. Eu precisava. Para mim, eu precisava ajudar outros profissionais também. Né? Me ajudou muito, Dani. Eu fiz o curso... Né? E assim, ele é incrível. Até nessa parte de documentação, na parte de prontuários, eu me bananava. Mas o curso, assim, ele abriu a minha mente de uma forma que, assim, hoje é tão fácil. É leve, né, é um curso leve, é um curso rápido, né? E assim, é um curso muito esclarecedor também, né, Dani? Igual sobre a agenda cheia. Eu acho que é um módulo maravilhoso esse da agenda cheia, porque a gente tem aquela coisa, né? Quantidade de pacientes, né? E ali você explica muito bem sobre qualidade, sobre o que mesmo tá valendo, né? Então, assim, perfeito. Gente, eu fiz, amei. E você aprendeu com o meu e eu aprendi muito com o seu, que é os 15 minutos para psicólogo sem tempo. Gente, é 15 minutos mesmo. O curso leva 15 minutos. É um curso assim, ó, quase igual o miojo de rapidinho. E é muito bom. Né, onde eu vejo muitas pessoas fazendo, colocando em prática. A gente tem o grupo, gente. Quem faz, tem o grupo entra ainda, no grupo. Quem faz, entra no grupo. Que tem dicas lá diárias também sobre o que fazer, como se portar, as coisas, atualizações do Instagram, né? Tudo certinho. Ali nesse curso, eu fiz com o intuito de ajudar o pessoal a se posicionar nas redes sociais. Porque desde a época que eu era estudante, eu já estava nas redes sociais. Então, assim, eu fui aprendendo com o tempo a como engajar ali, a como falar algo que as pessoas parem e escutem. Então, neste curso são 3 aulas de 15 minutos cada, onde eu ensino coisas que eu aprendi na prática e que podem ajudar. E hoje muitas psicólogas, elas têm conseguido estar postando com constância, com leveza. Por quê? O meu principal intuito neste curso é mostrar assim, o Instagram não precisa ser pesado. Você não precisa ficar elaborando posts assim com 2 horas de elaboração. Ai, quebrando a cabeça aqui. Não, pode ser algo fácil, rápido, tá na sua rotina, tá na tua cabeça, já tá pronto. É só saber colocar em prática. E tá lá, que é pra psicólogo, mas dá pra qualquer outra pessoa colocar em prática, né, Dan? Até no curso tem gente da farmácia, tem cabeleireira, tem tudo. Gente, eu coloquei psicólogas, mas eu abri assim... É um curso pra todo mundo que quer aprender. E eu vi que hoje você bateu superou mais uma meta sua. Bati, chegamos aos 40 mil seguidores. Muito e legal. aqui nós vamos chegar também nesse YouTube, hein, Dani? A gente conta com vocês, hein? A gente conta, galera. Ô, Dani, mas e as cartinhas? Que a gente abriu aqui... Que vai fazer parte do nosso programa. Quem tá em casa falou assim, eu quero cartinha da Dani. Eu quero você que sabe. Como que essa pessoa faz? Essas cartas, elas são focadas na comunicação não violenta e nas linguagens do amor. Então, é para facilitar a comunicação. Né? De modo, assim, com casais, eu também atendo casais. Então, eu fiz pensando principalmente na terapia de casal para facilitar ali a relação, né? Mas você pode utilizar ela na terapia individual. Aqui, ó, nós respondemos a cartinha. Você vai adaptando ela. Tem perguntas aqui sobre sexualidade, perguntas de tudo que você pode imaginar tem aqui. Então, você vai adaptando para facilitar a comunicação. E a gente se comunica o tempo todo e com todo mundo. Né? Então, dá para você usar em casais, dá para você usar em terapia sistêmica, com família, individual. E até mesmo alguns clientes meus que já compraram utilizam, sabe como? Deixa na porta de entrada da casa. Cada um chega e cata uma cartinha. E aí, eles vão falar sobre aquela cartinha. Então, aqui tem cartas, por exemplo, como você se sente quando... faz tal coisa para você. Então, facilita muito as pessoas a falarem sobre sentimentos e autopercepção. Que legal. É muito legal. Tá lá no Insta também, no Psi Dani Fernandes. Sim, então é só falar com você que consegue. Só falar lá que consegue. Gente, isso aqui é incrível. Isso aqui é incrível. Vocês vão ver nos outros podcasts a gente usando com os nossos convidados também. Sim. E produção, coloca pra gente aquela arte onde tem eu e a Dani. Essa. Pessoal, a gente também tem os nossos bastidores, né, Dani? Com certeza. Nossos bastidores. Esta arte belíssima, gente, ó, foi feita pelo Denilson. Profissional incrível, Denilson né, Dan? O Denilson vai estar fazendo as nossas artes. Ele